Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num argumento que, olha, balança um pouco o que a gente entende sobre duas cerimônias super importantes do cristianismo. A ideia aqui é usar a própria escritura como uma lupa, sabe? Para investigar se o batismo com água e a Santa Ceia foram mesmo pensados para serem rituais para sempre. Então, a grande pergunta que guia toda essa discussão é essa aqui. Será que esses rituais, que são a base para tanta gente, na verdade nasceram de uma interpretação, digamos, equivocada do texto original? É uma pergunta bem forte, né? E é isso que a gente vai ver agora, passo a passo, como o material que estamos analisando tenta responder. Bom, para a gente entender bem essa linha de raciocínio, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver esse desafio fundamental. Depois, precisamos entender a diferença entre sacramento e ordenança. Daí, vamos reexaminar o batismo em água e, em seguida, os 4 relatos da última ceia. Depois vem uma parte-chave, o argumento da testemunha ocular. E, por fim, a gente fecha com uma interpretação bem diferente de tudo isso. Então vamos lá. O ponto de partida de toda essa análise está aqui. É super importante a gente pegar a diferença que a fonte faz entre duas palavrinhas, sacramento e ordenança. Sério, a lógica inteira do argumento depende da gente entender bem o que cada uma significa. Olha só a diferença. De um lado, sacramento é visto como uma instituição que passa valores, tipo verdade, justiça, amor. Agora, ordenança, pelo menos para essa análise, é outra coisa. É algo bem mais direto, uma lei, uma ordem, um comando explícito. E é exatamente atrás dessas ordenanças, desses comandos claros, que o argumento vai. E o que impressiona aqui é a quantidade. A fonte que a gente está usando encontrou mais de 400 desses comandos, ou ordenanças, só nos 4 evangelhos. Mais de 400. E o mais curioso é que a imensa maioria fala sobre comportamento do dia a dia, sabe? Como tratar as pessoas, como levar a vida. Aí que fica a pergunta no ar, né? Se tem tanto comando claro para tanta coisa, por que justo os 2 rituais mais famosos parecem ter uma base de texto tão ambígua? Beleza, vamos então para o nosso primeiro caso de estudo, o batismo em água. Todo mundo conhece, a tradição trata como um comando essencial. Só que essa análise aqui propõe uma leitura completamente diferente do que está escrito na Bíblia. A discussão aqui foca naquela passagem famosa, a Grande Comissão. A pergunta é dali que vem a ordem para continuar batizando com água para sempre? O autor aqui diz que não, e que se a gente olhar com mais atenção para a gramática do texto, a história muda. Esse aqui é o versículo central da discussão. A maioria das pessoas lê a primeira parte em destaque, batizando-as em nome, e já pensa direto na água, certo? Mas a análise que a gente está seguindo sugere que o pulo do gato está na segunda parte, a que vem logo depois. Então, se liga na lógica. O argumento é que o próprio texto já se explica. O comando é para batizar em nome. Ok, mas como? A frase seguinte responde, ensinando-as a guardar os mandamentos. Ou seja, por essa ótica, batizar em nome não seria um ritual com água, e sim um processo de ensinar, de discipular alguém. E para reforçar essa ideia, a análise busca as palavras do próprio João Batista. Olha o que ele diz. Ele deixa bem claro qual era o propósito do batismo com água dele. Era algo específico, com um alvo definido, que era revelar o Messias para Israel. Não era para ser um ritual para todo mundo, para sempre. Aqui o detalhe linguístico fica ainda mais forte. Quando Jesus vai falar do batismo de João, o verbo usado é no passado, era, de onde era. Pode parecer um detalhe, mas para essa linha de raciocínio, essa palavrinha tem um peso gigantesco. A conclusão que se tira disso é que o próprio texto trata o batismo de João como algo que já aconteceu, que já cumpriu sua missão, sabe? Se fosse para ser algo contínuo, a pergunta seria de onde é no presente e não de onde era no passado. Faz todo sentido, né? Bom, agora a gente entra na segunda parte da análise, e essa é talvez até mais complexa, a última ceia. O foco aqui vai ser nas diferenças, nas inconsistências entre os 4 relatos principais que a gente tem no Novo Testamento. Essa tabela aqui mostra bem onde está o mistério. A gente tem 4 relatos da última ceia, certo? Mas a ordem para repetir o ritual, aquela frase famosa, fazer isto em memória de mim, só aparece em 2, no de Lucas e no de Paulo. Já nos relatos de Mateus e de Marcos, essa frase simplesmente não está lá, sumiu. Pois é, e aí, claro, a gente se pergunta, por que essa diferença toda? Se era uma ordem tão importante, tão central, por que metade das fontes simplesmente ignora?
É uma coisa que não fecha, né? Precisa de uma explicação. Então, como é que essa análise explica esse mistério? A resposta, segundo a fonte, está em olhar para quem escreveu cada um desses relatos. E mais importante ainda, quem é que estava de fato lá, presente naquele jantar? Vamos dar uma olhada nos autores. Dos 4, a tradição diz que só um era apóstolo e testemunha ocular, ou seja, estava fisicamente na sala durante a última ceia. Mateus. Já Marcos, Lucas e Paulo, por mais importantes que sejam, não estavam lá. Eles não viram o evento acontecer. E aqui vem o ponto central do argumento, que é bem forte. O único relato que teria sido escrito por uma testemunha ocular, alguém que estava lá, o de Mateus, é justamente um dos que não tem a ordem de repetir o ritual. A ordem só aparece nos textos de quem não estava presente. Isso é, no mínimo, curioso. Tá. Então, se não era para criar um ritual novo, o que estava acontecendo ali na última ceia, segundo essa interpretação? Vamos ver qual é a conclusão que a fonte apresenta. A visão alternativa é a seguinte: aquilo foi uma grande lição, uma aula prática, e não a criação de uma cerimônia. A ideia é que Jesus usou elementos que todo mundo ali conhecia, da Páscoa judaica, e deu um novo significado para eles. O pão e o vinho viraram símbolos do corpo e do sangue dele, numa lição sobre partilha e sobre o sacrifício que estava por vir. Com isso, o foco muda completamente. Sai do ritual, da repetição e vai para o significado. O importante não seria mais repetir a cerimônia, mas sim viver a lição que estava por trás dela. O amor, o serviço, a lembrança do sacrifício por meio de atos de partilha no dia a dia. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final que é bem maior. Independentemente do que cada um conclui sobre esses rituais, essa análise toda força a gente a pensar, né? Como é que a gente equilibra a análise cuidadosa de um texto antigo, a questão de quem escreveu e o peso de séculos e séculos de tradição na hora de interpretar as bases de uma crença hoje? É uma pergunta que vai muito além do batismo e da ceia, com certeza.